Como fazer amigos e influenciar pessoas, Dale Carnegie. Áudio 18, parte 2, capítulo 1, continuação. George Dyke, de North Warren, Pensilvânia, precisou abandonar o seu posto de abastecimento e reparos depois de 30 anos de trabalho, pois construíram uma estrada de ferro exatamente onde se localizava seu negócio. Aos poucos, os dias ociosos de aposentadoria começaram a entediá-lo e tratou logo de preencher o tempo tocando seu velho violino. Não demorou para começar a percorrer a região ouvindo música e conversando com excelentes violinistas. À sua maneira, humilde e amistosa, sentiu despertar dentro dele o interesse de conhecer a experiência de cada músico que conhecia. Embora ele mesmo não fosse um bom violinista, fez muitas amizades. Participava de festivais e logo se tornou conhecido pelos fãs de música country que habitavam a região leste dos Estados Unidos, com o nome de Tio George, o arranhador de cordas de violino do condado de Kinzua. Quando tivemos a oportunidade de ouvir Tio George, ele estava com 72 anos e desfrutando cada minuto de sua vida. O fato de interessar-se por outras pessoas acabou por criar-lhe uma vida diferente, numa idade em que a maioria das pessoas julga esgotada sua capacidade produtiva. Esse também foi um dos segredos da espantosa popularidade de Theodore Roosevelt. Mesmo seus empregados o estimavam muito. O seu criado, James Amos, escreveu um livro sobre ele intitulado Theodore Roosevelt, Hero to His Valet. No livro, Amos relata este incidente edificante. Certa vez, minha mulher fez uma pergunta ao presidente sobre uma espécie de perdiz. Ela nunca vira uma e Roosevelt descreveu-a com todas as minúcias. Algum tempo mais tarde, tocou o telefone de nossa casa. Amos e a esposa moravam numa casa na propriedade de Theodore Roosevelt, em Oyster Bay. Minha mulher atendeu e era o presidente quem falava. Chamava-a para dizer-lhe que havia uma perdiz da qualidade que ela desejava conhecer ao lado da sua janela e, se ela olhasse para fora, poderia vê-la. Pequenas coisas como esta eram características dele. Todas as vezes que vinha à nossa casa, mesmo quando não nos avistava, ouvíamos logo o seu chamado. "Oh, Anne! Oh, James!" Era a sua saudação amistosa quando passava por lá. Como podiam os empregados deixar de querer bem a um homem como este? Como podia alguém deixar de se sentir atraído por ele? Roosevelt foi um dia à Casa Branca quando o presidente e a senhora Taft não estavam. Sua sincera estima pelas pessoas humildes ficou patente quando saudou todos os antigos empregados da Casa Branca pelos seus nomes, mesmo as serventes que lavavam louça na cozinha. Quando viu Alice, a cozinheira, escreve Archibald, perguntou-lhe se ainda fazia pão de milho. Alice respondeu que algumas vezes o fazia para os empregados, mas não para os patrões. Eles demonstraram mau gosto, gracejou Roosevelt, e direi tal coisa ao presidente quando o vir. Alice lhe trouxe um pedaço num prato e ele atravessou o gabinete comendo-o, saudando os jardineiros e trabalhadores na sua passagem. Dirigia-se a cada pessoa do mesmo modo que ele queria que o tratassem no passado. Ike Hoover, que fora porteiro-chefe na Casa Branca durante 40 anos, disse com lágrimas nos olhos: "Foi o único dia feliz que tivemos durante quase 2 anos, e nenhum de nós o trocará por uma nota de $100. O mesmo interesse por pessoas aparentemente não importantes ajudou um representante de vendas, Edward Sykes Jr., de Chatham, Nova Jersey, a conservar um cliente. Há muitos anos, relatou ele, eu visitava clientes da Johnson & Johnson na região de Massachusetts. Um dos clientes era uma drogaria de Hingham. Toda vez que ia a essa drogaria, antes de conversar com o proprietário para anotar suas encomendas, eu dava um alô aos balconistas.
Certo dia, fui falar com o proprietário e ele me dispensou, afirmando não ter mais interesse em comprar produtos da Johnson & Johnson, porque a empresa passara a concentrar suas atividades em estabelecimentos que trabalhavam com produtos alimentícios e com sistema de crediário, em detrimento das pequenas lojas. Acatei a decisão dele, enfiei o rabo no meio das pernas e fui-me embora, dando voltas durante algumas horas pela cidade. Finalmente, tomei a decisão de voltar e tentar pelo menos explicar-lhe qual era a nossa posição. Quando retornei, disse meu habitual alô aos empregados. O proprietário me recebeu com sorrisos. Nessa ocasião, dobrou seus pedidos. Olhei-o atônito e perguntei o que se havia passado naquelas últimas horas desde que tinha me dispensado. Ele apontou para o funcionário que trabalhava com o aparelho de pressão de soda e disse que, tão logo eu tinha saído, o rapaz o procurara e informara de que eu era um dos poucos vendedores que os cumprimentavam. O proprietário ouviu dele o seguinte: se algum vendedor merecia fazer negócios com ele, esse vendedor era eu. O homem concordou e continuou um cliente fiel. Nunca mais me esqueci de que ser sinceramente interessado em outras pessoas é uma das mais importantes qualidades de um vendedor, aliás, de qualquer pessoa. Descobri por experiência própria que o indivíduo pode conseguir a atenção, o tempo e a cooperação mesmo das mais eminentes personalidades, tornando-se verdadeiramente interessado nelas. Darei um exemplo. Anos atrás, eu estava dando um treinamento sobre o modo de escrever trabalhos de ficção no Instituto de Artes e Ciências de Brooklyn, e queríamos que Kathleen Norris, Fanny Hertz, Ida Tarbell, Albert Payson-Terhune, Rupert Hughes e outros notáveis e ocupadíssimos autores viessem até Brooklyn e nos contassem os benefícios das suas experiências. Assim, escrevemos a todos eles, dizendo que admirávamos seus trabalhos e estávamos vivamente interessados em ouvir seus conselhos, bem como em aprender o segredo dos seus sucessos. Cada uma das cartas foi assinada por cerca de 150 estudantes. Dissemos que sabíamos que eram muito ocupados para preparar uma conferência. Assim, incluímos uma lista de perguntas para que a elas respondessem. As perguntas eram sobre eles mesmos e seus métodos de trabalho. Todos gostaram disto. Quem não gostaria? Por isso, deixaram seus lares e vieram até Brooklyn dar-nos a mão. Usando o mesmo método, consegui a presença de Leslie Shaw, ministro da Fazenda no governo de Theodore Roosevelt, George Wickenshaw, procurador-geral no governo de Taft, William Jennings Bryan, Frank Delano Roosevelt e muitos outros homens de destaque, os quais vieram falar aos estudantes dos meus treinamentos para expressão em público. Todos nós, sejamos o açougueiro ou o padeiro ou o rei no seu trono, todos nós gostamos das pessoas que nos admiram. Tomemos, por exemplo, o imperador alemão. No fim da Primeira Guerra Mundial, ele era talvez o homem mais selvagem e universalmente menosprezado por todo o mundo. Mesmo a sua própria pátria se voltou contra ele quando foi obrigado a fugir para a Holanda com o objetivo de salvar o pescoço do cutelo. O ódio contra ele era tão grande que milhões de pessoas desejavam despedaçá-lo, arrancando-lhe os membros um a um, ou queimá-lo espetado numa estaca. No meio de toda esta eclosão de fúria, um garoto escreveu ao imperador uma carta simples e sincera, cheia de bondade e admiração. Dizia que não lhe interessava o que os outros pensavam e que ele amaria sempre William II como seu imperador. O imperador ficou tão tocado por essa demonstração que convidou o garoto para ir vê-lo. Ele foi, levando sua mãe, vindo o imperador no futuro a casar-se com ela.
Esse garoto não teve necessidade de ler um livro sobre como fazer amigos e influenciar pessoas. Ele sabia fazê-lo instintivamente. Se quisermos conseguir amigos, coloquemo-nos à disposição de outras pessoas para fazer por elas certas coisas, coisas que requeiram tempo, energia, desprendimento e meditação. Quando o Duque de Windsor era príncipe de Gales, teve que dar uma volta pela América do Sul e, antes de partir para tal viagem, passou meses estudando espanhol para poder fazer discursos em público no idioma dos países que visitava. E os sul-americanos quiseram-lhe muito por isso. Há muito tempo fiz questão de saber da data de aniversário dos meus amigos. Como? Embora não possua a mais tênue parcela de fé na astrologia, comecei a perguntar a cada um deles se acreditava que a data de nascimento dos indivíduos podia ter qualquer influência sobre o caráter e o temperamento. Pedia-lhe então para dizer o mês e o dia do seu nascimento. Se dizia 24 de novembro, por exemplo, eu ficava repetindo para mim mesmo, 24 de novembro, 24 de novembro. No instante em que ele me dava as costas, escrevia seu nome e seu aniversário e mais tarde passava-os para um livro de aniversários. No começo de cada ano, tais datas são marcadas num calendário especial, de forma que despertam a minha atenção automaticamente. Quando chega o dia do aniversário de um deles, mando o meu telegrama ou a minha carta. E que alcance tem isso! Muitas vezes sou a única pessoa na Terra que se lembra do aniversário. Se quisermos fazer amigos, saudemos as pessoas com animação e entusiasmo. Quando alguém o chamar ao telefone, empregue a psicologia idêntica. Diga "alô", em tom que expresse a sua satisfação pelo chamado que lhe fizeram. A maioria das companhias telefônicas possui uma escola para treinar as suas telefonistas para falarem num tom de voz que transmite interesse e entusiasmo. Lembremos-nos disso quando respondermos a um chamado telefônico amanhã.